Olá, meu amigo, minha amiga, meus colegas advogados e advogadas, estamos aqui em mais um hashtag OABRJ Debate. E em tempos de pandemia, nós continuamos cada vez mais a levar para você os colegas que estão atuando em várias subseções, em várias áreas do direito aqui no nosso estado. E hoje quem está conosco aqui é o presidente da terceira subseção aqui da OAB do Rio de Janeiro, o doutor Marcelo Schaefer. Está lá na região serrana, lá em Petrópolis, e eu começo esse nosso papo aqui com ele perguntando como é que andam as coisas na região serrana, doutor Marcelo? Está muito difícil advogar por aí? Zé Fernandes, como vai? Primeiro, registrar aqui nossa alegria e honra de participar desse programa de tão alto nível. Registrar nosso abraço aqui para a diretoria da OAB e os parabéns pelo programa, que está sempre excelentes temas para todos nós. Nós estamos superando essa fase aos poucos, né? Estamos superando essa fase, ainda num momento complicado. Passamos aqui um fechamento bem rígido, a cidade passou por um fechamento, um isolamento bem rígido, não chegou a ter um lockdown, mas tivemos por alguns meses um fechamento quase que total das atividades que já estão em fase de retorno. Hoje a gente está numa fase já de retorno bem avançada, ainda falta um nível, que é o nível das grandes, que gerariam grandes aglomerações, né, que são os grandes eventos, as casas de festas, esses ainda não permitidos, mas no mais a gente está retornando, né? Já retornamos a nossa atividade com a OAB, embora ainda um pouco mitigado o nosso serviço, né, em razão ainda de uma grande necessidade de segurança, mas já estamos atuando com possibilidade dos advogados fazerem o seu peticionamento, cumprirem seus prazos, agora já com escritórios compartilhados preparados para as audiências de videoconferência, que é uma estrutura que surgiu muito rápido, né? Uma nova realidade que apareceu muito rápido, sem a gente ter muito tempo de preparar os nossos escritórios ou os nossos computadores pessoais para tal. Então, já estamos disponibilizando isso também e, como toda advocacia, acredito que do Brasil nesse momento, né, de olhos abertos e atentos às oportunidades que a gente pode vir a ter com as questões de dificuldades que os cidadãos, de uma forma geral, vão acabar enfrentando com relação a cumprimentos contratuais e questões afins, né? Sim. E como é que anda a questão da tecnologia no exercício da advocacia aí em Petrópolis, região serrana? As conexões elas estão sendo boas, elas estão possibilitando com que o trabalho seja bem feito, ou as pessoas estão tendo dificuldades técnicas e isso acaba redundando em mais problemas para a classe? Esse é um grande desafio, né? Se a gente levantar números gerais, o Brasil tem uma cobertura de internet de boa qualidade, né, que é o que é necessário hoje, muito pequena. São maiores nos grandes centros, né, maiores nos centros das cidades. Aqui, nos últimos anos, a gente teve uma evolução muito grande, né? Com a chegada da fibra ótica, a distribuição de fibra ótica pela cidade. Então, nos pontos principais, nas estradas principais e no centro da cidade, a gente tem boas opções de internet de fibra ótica de alta velocidade. Mas não é a realidade ainda da cidade toda, né? Até porque a gente tem bairros, às vezes, mais afastados, menos populosos. Então, para o advogado que precisa usar da sua casa, ainda dependendo do local da residência dele, ainda há limitações, mas de uma forma geral, a gente, por exemplo, na OAB tem uma internet de alta velocidade, não só na nossa sede, como nas salas dos fóruns também. Então, existe já essa tecnologia e essa possibilidade, mas ainda não está presente em todo o território da cidade. E os clientes, as pessoas envolvidas nas causas, enfim, como é que elas estão lidando com a necessidade, eventualmente, de fazerem uma participação, de testemunharem via internet? Tem sido uma novidade para todo mundo, né? Acaba que, pelo advogado precisar usar isso mais vezes, a gente se adapta, né? Normalmente, às vezes até se adapta rápido a essa nova tecnologia, e os clientes, a gente tem percebido, né? Alguns têm se aventurado e às vezes dominam a tecnologia
e conseguem participar com os seus smartphones ou, às vezes, com seus computadores em casa, e outros acabam indo para o escritório do advogado, temos visto vários casos disso, eles acabam indo para o escritório do advogado e participando junto, né? A gente bota, às vezes, o cliente aqui ao lado, né? E, às vezes, numa ferramenta semelhante a essa que a gente usa agora, a gente afasta um pouco a câmera, coloca o cliente ao lado, todos com máscara, para nossa proteção, e eles acabam participando junto com a gente. Já tivemos situações de testemunha também, já vi acontecer, provas testemunhais, e as testemunhas também participarem no escritório do advogado. A ideia é sempre, se possível, que eles participem, né, nas suas próprias residências ou locais de trabalho. Isso acaba sendo mais favorável para todos. Mas, por vezes, a necessidade até do contato advogado-cliente, aquela conversa, né, mais próxima, leva a que ele participe junto com o advogado no seu escritório, né? E a gente tem percebido já aqui, nós temos alguns juízos cíveis, vara criminal já fazendo audiência de instrução, vara cível já iniciando algumas linhas para fazer essas audiências de conciliações em juizado, já temos algumas, e a vara do trabalho aqui de Petrópolis agora apontou já algumas designações de audiência, de instrução, inclusive, para ser feito pelas ferramentas, né? Cada um tem usado, às vezes, uma ferramenta diferente ou outra, mas a maioria tem usado o Cisco Webex, né, que é a ferramenta indicada pelo CNJ, e a gente tem se adaptado e tem conseguido realizar essas audiências. E como disse lá na OAB, a gente também tem colegas que já estão utilizando, às vezes levam o cliente para lá, utilizam lá, e os computadores estão preparados e funcionando bem com essa tecnologia. Qual a sua expectativa quando terminarmos esse período da pandemia em relação a essa tecnologia? Nós voltaremos a todas as ferramentas, as práticas, vamos dizer assim, mecânicas, as práticas analógicas, ou essas introduções dessas tecnologias, elas vieram para ficar e vão acabar sendo incorporadas? Eu penso que vieram para ficar. Não sei se ficam definitivamente, né? Se a gente não volta ainda a ter mais audiências físicas, não acredito que seja nesse primeiro momento. Mas eu acho que, naturalmente, a gente, às vezes, tem uma dificuldade de sair da nossa zona de conforto, né, daquilo que a gente está acostumado a utilizar, e migrar, né? Eu me lembro muito bem de uma experiência que a gente viveu aqui. O primeiro juízo aqui a fazer os processos virtuais em Petrópolis foram as varas federais, e elas ficaram cerca de alguns anos, não sei se 3, 4 anos, aceitando o híbrido, né? Então, assim, quem testava o eletrônico e gostava, já fazia dali para frente, né? Abandonava o papel, passava a fazer dali. Mas muitos foram reticentes e resistentes até o final, até quando um dia chegava lá e falava, agora não pode mais, agora você tem que ir para o eletrônico. E a gente acabou tendo a necessidade de ir para o meio virtual e eletrônico, né, de uma forma muito rápida nessa pandemia, né? A audiência é eletrônica e só tem como ser eletrônica, senão o nosso processo vai ficar lá para trás, e nós não queremos isso, né? Então, eu acho que isso gerou a necessidade de uma adaptação muito rápida para esse novo sistema, e certamente muitos estão gostando disso, digo pela advocacia, digo pelos juízos, têm gostado disso e visto algumas vantagens, né? Posso dizer, por exemplo, a gente aqui no interior, um caso concreto nosso aqui do escritório que trabalho, já fizemos algumas sustentações orais, seja no TRT, seja no TJRJ, né, onde a economia de tempo para nós foi fabulosa, né? Recentemente, acho que semana passada, fiz uma sustentação na 13ª Câmara Cível do Rio, né, que estava agendada para 1h da tarde. Em tempos normais, eu teria que sair aqui no máximo 9 horas da manhã, aqui de Petrópolis, para chegar com segurança aí ao centro do Rio, né, e ter todo o deslocamento, aguardar o momento, sustentar e depois voltar. E, sendo eletrônica, eu estava aqui nessa mesma mesa que estou aqui agora, trabalhando, e abri, né, a página, acompanhava aqui no monitor ao lado a sessão de julgamento, enquanto ia fazendo as nossas questões de trabalho. E na minha vez, né, quando chamaram o meu processo, me habilitei, fiz a minha sustentação, acompanhei o resultado, a proclamação do resultado, e terminado, eu já estava aqui para poder continuar o nosso trabalho. Então, realmente, a gente vê que algumas ferramentas elas são muito positivas, né, nesse sentido de contribuir para que o advogado tenha mais possibilidade de participar, por exemplo, de uma sessão de julgamento como essa, e
Então, nesse ponto, eu imagino que essas ferramentas que estão sendo testadas e estão funcionando, eu acredito que muitas delas venham para ficar, né? Nessa tua experiência virtual, o senhor percebeu alguma perda de qualidade no trabalho, vamos dizer assim, porque são muitos focos de concentração, né, que o advogado tem que estar ligado, enfim, atento a essa tecnologia, e muitas vezes o advogado não tem um ambiente onde ele possa ficar blindado, né? Às vezes está em casa com criança, tem cachorro, tem uma obra perto, enfim, dá para a gente dizer que dá para fazer um trabalho sem perda de qualidade nenhuma? Eu acho que cada caso vai ser um caso, né? Dependendo do dia, da hora, né? Uma situação que hoje talvez possa diminuir seria às vezes aquele risco da gente chegar atrasado na audiência, né? O que talvez possa nos atrasar na audiência seja a conexão de repente cair, que é um desafio, né? A gente de repente está funcionando, está tudo muito bem, caiu a sua conexão e aí como é que você volta? Então acho que muitos cuidados devem ser feitos, né? Justamente com relação a essa segurança. Até que se tenha uma universalidade de uma internet, ou grátis, ou acessível para todos, né? Uma segurança e estabilidade muito grande, até esse momento, entendo que deve haver realmente uma grande preocupação com essa segurança. Agora, é claro que é diferente, né? Às vezes, presencialmente, um gesto que a gente faça, né, um pequeno movimento, a gente é mais visto, está mais perto, né, daquele que vai fazer a análise, ou até vendo uma testemunha mais perto, a gente pode ter aquela questão até do contato, né, presencial, ela pode ser melhor, né, quando a gente tem uma audiência física. Mas como não temos essa possibilidade, ou temos essa possibilidade mitigada, né, melhor que seja dessa forma, que a gente tenha essa possibilidade para que os feitos possam andar, para que as sentenças possam sair, né, e a gente possa estar fazendo justiça e buscando justiça. Agora, não tenha dúvida que é sempre um desafio e cada caso tem que ser tratado separadamente. Entendo, às vezes a gente não está nessa posição de escolher, mas entendo que quem estiver na posição de escolher deve realmente ter uma consideração com relação a todos esses problemas que pode acontecer de tecnologia, de cair o sinal, de repente, né, uma falha numa configuração e não funcione bem a manifestação. Eu acho que é sempre um cuidado que tem que existir. Sim. Doutor Marcelo, que dica o senhor daria para os advogados que já são de uma geração analógica, que estão tendo resistências em lidar com essas ferramentas, ficam desconfiados, enfim, como vencer essas resistências naturais, que a gente pode dizer assim, que são resistências geracionais, né? Essa adaptação é sempre complicada, né? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de advocacia e ainda tenho algumas dificuldades com relação a utilizar ferramentas, né? As próprias ferramentas de videoconferência, tornei realmente mais íntimos dela nos últimos meses, nesses meses de isolamento social. Tinha utilizado algumas vezes antes, mas realmente não era numa quantidade que desse uma segurança para que a gente utilizasse ela. E passamos a ter que fazer essa adaptação, né? Aqui, por exemplo, em Petrópolis, já fizemos reunião de diretoria, reunião do conselho da nossa subseção, através dessas ferramentas. Mas, para quem não teve até então esse contato, né, e às vezes na própria vida, durante a vida toda, não lhe foi comum, né, por não existir a tecnologia, não tenha dúvida que o desafio é muito grande, realmente o desafio é muito grande. Mas como a gente verifica que é uma ferramenta que veio para ficar, né, o que a gente orienta, que realmente façam testes, né, procurem outros colegas, ou podem procurar a nossa própria subseção, a gente fazer testes de audiência, né, ambientes de teste, usar lá, às vezes, a nossa sala da subseção, o escritório compartilhado da subseção, até se sentir mais seguro, porque ali os nossos funcionários conhecem as ferramentas, sabem orientar, né, levar o cliente lá, ele pode ali no momento em que há uma dificuldade, interagir, porque às vezes nós já temos um momento até de tensão, né, durante uma audiência, a gente preparou aquilo, numa instrução principalmente, a gente tem que estar muito atento a todos os detalhes e
ter ainda dificuldade, né, de não se sentir seguro ali na tecnologia, sem dúvida, é um prejuízo muito grande, né? A gente orienta de ser perseverante e, nesse primeiro momento, utilizar esses ambientes de teste, né, não ter medo de utilizá-los e utilizando os escritórios compartilhados preparados para isso, com o apoio que pode ter lá, que realmente a gente acredita que é possível superar essa dificuldade. Excelente, excelente. Doutor Marcelo, e com relação à crise econômica que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão muito angustiadas. Como será o Brasil, o mundo no pós-Covid? Qual a sua avaliação aí de Petrópolis, aí de cima, olhando aqui para baixo, que vai acontecer com o exercício da advocacia? Nós também vamos ter menos trabalho? Ou será que essa crise vai fazer com que todos nós tenhamos que ser mais criativos, inventivos e vai pintar mais trabalho? A advocacia, como vários ramos profissionais, né, eles têm ciclos, né, eles têm mudanças. A gente já teve vários ciclos, né, que foram muito favoráveis à advocacia. Direito previdenciário, na década de 80, na década de 90, era extraordinário, quando a gente não tinha a mudança constitucional, né? Quando era para adequar ao salário mínimo, tinha que se equiparar, era um campo maravilhoso. Aí algumas decisões, algumas mudanças legislativas fazem, às vezes, que uma determinada área, um tipo de processo, ele acabe do dia para a noite. Ele até então era maravilhoso, de repente ele não funciona mais. Eu lembro da época das revisões dos juros, dos planos econômicos, dos expurgos, né? Dos cartões de crédito. O próprio direito do consumidor depois teve uma onda muito maravilhosa, absorveu uma área enorme da advocacia. Hoje já não é mais, os entendimentos já não são mais aqueles que estão vigentes, mas outros acabam surgindo. Eu acho isso, sim, criatividade. A gente tem que ser perseverante, tem que ter criatividade e tudo leva a crer, como a gente já tem visto, né, que muitas pessoas não vão cumprir os seus contratos por forças maiores, outros não vão cumprir até podendo, querendo se utilizar da desculpa, né, do isolamento social ou da pandemia para não cumpri-los. E isso tudo tem a oportunidade de gerar, sim, trabalho para muito advogado, né? De ficar olho e fazer contatos, né, pelas redes sociais. Claro que a gente tem que respeitar ali o nosso limite, a gente não é uma empresa, não podemos fazer publicidade comercial, né, dentro que seja fora dos nossos limites, do nosso código de ética, mas a interação social pelas próprias mídias, né, fazer essa interação com o cliente, eu acho que tem grandes chances da advocacia poder passar por essa fase e a gente ter no futuro aí continuar avançando como a gente vinha fazendo no passado. Doutor Marcelo Schaefer, olha, muito obrigado por ter trocado esse papo com a gente. Eu acho que tem muitos advogados e advogadas aí que estão atentos, estão tensos com relação a tudo que está acontecendo, mas eu acho que a sua palavra ela foi muito, muito bacana, ela é muito estimulante para que nós todos fiquemos cada vez mais confiantes que, por mais que a gente vivencie crises no Brasil, o advogado sempre será um profissional fundamental no exercício da democracia e na resolução de conflitos. Então, o doutor Marcelo Schaefer, nosso presidente da terceira subseção da OAB do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter ficado conosco aqui, ter dado a entrevista para o nosso hashtag OABRJ Debate. Um grande abraço e suas considerações finais. Queria mais uma vez agradecer, Zé Fernandes, como falei, uma grande honra poder participar desse programa de tão alto nível. O nosso parabéns aqui à direção da OABRJ, à direção da CAARJ, que nesse momento também deram um apoio extraordinário às subseções, não nos deixaram sós, embora tivessem com todos os desafios que a grande capital, né, deixou também, esse momento também trouxe para todos, mas fica aqui o nosso agradecimento. Tenho certeza que juntos, unidos, venceremos essa etapa e conseguiremos seguir firme na nossa tão amada e querida profissão da advocacia. Obrigado, doutor Marcelo. Gente, um grande abraço a todos vocês e acompanhem sempre os nossos programas no portal da OAB, no YouTube, em todas as mídias aí onde a OAB do Rio de Janeiro está presente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.